Boa noite. Somos acadêmicos do curso de Administração Pública da UEMA SESC Pedreiras e estamos aqui através da disciplina Matemática para Administradores para juntos falarmos sobre a função do salário de um funcionário, abordando, entre outros assuntos, sobre salário fixo, salário variável, essa relação de salário tanto no setor público quanto no privado. E juntos aqui estamos com o Adams, Diego, nosso mediador, Vanessa, Jaqueline e eu, Regiane. Para darmos o pontapé inicial no nosso debate, eu vou lançar a palavra à nossa amiga Jaqueline, que vai nos conceituar a questão do salário fixo para o variável. Jaqueline, por favor, nos dê exemplos. Aliás, nos conceitue sobre isso, Jaqueline. Bom, o salário fixo nada mais é do que um valor que ele é definido através do contrato, onde o empregador irá pagar esse valor mensalmente a seu colaborador, não havendo nenhum acréscimo. Ao contrário do variável, que tem como base um salário mínimo, mas que pode ser acrescido os valores em questão de bonificações, de comissões. Então, ele não receberá somente aquele valor mensal de um salário mínimo, pode a partir daí receber os valores acrescidos. Há uma diferenciação clara de como isso ocorre no setor público e privado. A Vanessa, que se encaixa no perfil do setor privado, ela vai nos dar exemplo claro de como isso ocorre. Vanessa, você como funcionário de um setor privado, de que forma você pode nos exemplificar de como acontece essa variação fixa e variável de salários? Pois bem, no setor privado, há remuneração tanto fixa quanto variável. Eu, por exemplo, trabalho em uma grande empresa privada, meu salário é fixo. Entretanto, há funcionários que recebem salário variável, de acordo com sua produtividade no mês, podendo aumentar ou diminuir, de acordo com o seu desempenho. No setor público, nós podemos ver essa questão da seguinte maneira. Um servidor público, ao fazer parte de um edital de um certo município, por exemplo, ele concorre ao cargo de nível médio. Ele adentrando no setor público, esse funcionário ele pode, logicamente, progredir. Ele pode partir para uma graduação, ser um servidor pós-graduado, doutorado, mestrado, mas a sua base salarial irá continuar como ensino médio. Isso poderá mudar se o setor público agir. De que forma? Podemos dar exemplo claro do plano de cargos e carreiras. É necessário que o cargo a qual aquele cidadão fez o concurso público seja inserido no plano de cargos e carreiras, para que sua remuneração possa mudar de acordo com a sua graduação, de acordo com a sua qualificação. Pois, logicamente, podemos citar como injusto um servidor público que adentra ao setor público com ensino médio, mas que já tem uma graduação superior. Logicamente, de acordo com sua produtividade, esse servidor público merece ser melhor remunerado por ter adquirido mais conhecimento e ter mais capacidade, além daquele cargo inicial a qual ele fez o concurso público. Agora o Adams vai nos conceituar, para finalizar o nosso debate, a questão de como isso acontece de uma maneira geral e nos dá exemplo de como isso ocorre de maneira muito cotidiana. Muito bem. Como podemos ver através das exposições aqui feitas acerca dessa conceituação básica de salário variável, salário fixo e dessa relação, assim como também dos exemplos ou do exemplo mostrado, aliás, nós podemos observar como é importante essa relação que o tema nos propõe, que é qual? A função do salário de um trabalhador. Qual é essa função do salário de um trabalhador dentro de uma empresa? Em que aquela empresa vai se pautar para definir a função daquele
trabalhador, daquele pretendente àquele cargo, para adequar, para encaixar melhor esse futuro trabalhador dessa empresa e qual o salário adequado para esse funcionário. De que isso vai depender? Qual a relação entre o salário e a função que esse trabalhador vai exercer? As empresas, no geral, elas fazem essa relação, elas medem o grau de complexidade da função que aquele trabalhador vai exercer para assim aferir o salário ideal para aquele trabalhador. E nós vemos exemplos claros, tanto no setor público como no privado, onde no privado nós podemos citar, de um modo geral, as grandes empresas, que mesmo elas tendo já uma estruturação, uma organização de cargos e funções e de salários para cada um desses cargos e funções bem estruturada, ela, por vezes, dependendo de qual trabalhador está tentando ingressar naquela empresa, ela fica com dúvidas qual função e qual salário realmente aquele trabalhador vai merecer receber. Já exemplo do setor público, nós vemos a exemplo dos concursos, onde lá nós já vemos, na maioria das funções, que ela já vem com um valor determinado, com um valor fixo, como os editais daqueles próprios concursos nos trazem. E assim a gente pode concluir e enfatizar, através dessas exposições, essa relação tão importante que há entre o salário daquele funcionário e a função ou cargo que ele vai exercer. Muitas empresas, elas vão se pautar em quê? Elas vão se pautar em fatores muito importantes, que são o quê? Que é o tipo de profissional que está ali pretendendo aquela vaga, ou seja, a qualificação daquele profissional e quais são os cargos, que se encaixam melhor de acordo com aquela qualificação. Então, as empresas, para definir essa relação do salário com a função do trabalhador, elas fazem essa análise para poder realmente adequar como encaixar e como enquadrar, aliás, aquele trabalhador naquela empresa. E assim a gente pode concluir essa exposição acerca da função do salário de um funcionário, de um modo geral. Esperamos ter esclarecido as dúvidas que foram propostas pelo professor da disciplina. Agradecemos a atenção e até a próxima oportunidade.